Capítulo 10 Éticas do Sexo. Em função de sua atitude em relação ao problema do sexo, tanto os povos como os diferentes períodos históricos poderiam se distinguir em duas grandes categorias, a dos sexófilos e a dos sexófobos. Mas por quê? Para compreender, é necessário subir aos conceitos fundamentais. Vejamos então, pelo princípio do dualismo universal, que é consequência da cisão da unidade do todo em sistema e antissistema, gerada pela revolta e queda, tudo o que existe está dividido em duas partes opostas, inversas e complementares, que, devido ao princípio divisionista da revolta, dirigido para o antissistema, lutam uma contra a outra como inimigas, mas que ao mesmo tempo abraçam-se, atraindo-se reciprocamente, em virtude do princípio oposto, cujo impulso quer reconstruir tudo em unidade. Em nenhum outro fenômeno biológico aparece tão claramente, ao mesmo tempo, esse contraste e essa atração entre opostos, como neste caso do sexo, que é um dos mais nevrálgicos da vida, no qual o egocentrismo separatista, princípio do antissistema, e o amor reunificador, princípio do sistema, lutam para prevalecer um sobre o outro. Essa é a primeira origem do fenômeno da divisão dos sexos, que se poderia chamar como bipolaridade biológica, caso particular da bipolaridade universal. Essa é a razão pela qual existe no amor este contraste que todos conhecemos e constatamos a toda hora entre o instinto de generosidade altruísta, querendo dar tudo sem nada pedir, e o oposto instinto de cobiça egoísta, querendo se apoderar de tudo sem nada retribuir. A forma altruísta de amor é própria do evoluído, mais próximo do sistema. A forma egoísta de amor é própria do involuído, mais próximo do antissistema. O amor evolui da forma egoísta para a forma altruísta, razão pela qual, à medida que nos aproximamos da espiritualidade, afastando-nos dos níveis inferiores, onde vigora a animalidade, ele é cada vez menos egoísmo, avidez de possuir, agressividade e ciúme, para se tornar cada vez mais altruísmo, generosidade, benevolência e desejo de ajudar, características que se manifestam tanto mais acentuadamente quanto maior o grau de evolução. Esta é a estrutura e o fundamento do fenômeno do sexo. Eis então o nosso mundo biológico dividido de acordo com o esquema macho e fêmea. Vimos agora as primeiras origens deste fato. Mas esta cisão, pela qual a unidade ficou dividida em duas partes, representa também uma divisão no trabalho da luta pela sobrevivência, que constitui, por sua vez, um meio de evolução. Para sobreviver, o macho enfrenta o ambiente hostil, lutando contra as feras e os elementos, condição na qual ele tem que desenvolver a força e a inteligência nos seus níveis mais baixos, na forma de agressividade e ferocidade, de egoísmo para o domínio e de guerra como objetivo de conquista. A fêmea luta para o mesmo objetivo, mas por outro caminho, vencendo a morte com a geração, objetivo que ela atinge desenvolvendo os instintos de proteção maternal,
de pacifismo conservador, de altruísmo e de submissão ao poder do macho. Em forma diversa, os dois opostos colaboram, canalizados ao longo do mesmo caminho, e rumam em direção à mesma finalidade, que é viver para evoluir. Para este objetivo, converge todo o esforço, que não só defende, mas também, ao mesmo tempo, ensina, e ensinando, realiza a evolução. Isto porque a ascensão tem que ser realizada pelo próprio esforço da criatura, que devido à sua revolta decaiu. Eis aqui o motivo desta desapiedada e contínua luta para vencer a morte no antissistema e voltar à felicidade no sistema. No fato desta luta contínua para sobreviver, também encontramos novas confirmações dos princípios gerais desenvolvidos em nossos precedentes volumes. Suas últimas consequências podem ser vistas em nosso mundo até na estrutura física do organismo do macho e da fêmea. O tipo macho tem os ombros largos, desenvolvidos para a luta e para o trabalho, com a inteligência mais aguçada para a função de dirigir. O tipo fêmea, pelo contrário, tem os quadris mais desenvolvidos para as funções da geração, com mais agudas qualidades de sensibilidade, intuição e sentimento. Estes são os dois tipos complementares da atividade humana. Assim, encontramos no macho a força para vencer e na mulher o amor para gerar. É por isso que temos, no caso do macho, o assim chamado sexo forte, e no caso da fêmea, o assim chamado sexo belo. E de fato, o que é mais apreciado no homem é a força, enquanto na mulher é a beleza. Estas são as qualidades que um sexo mais procura no outro. Conforme estas suas qualidades, cada um dos dois tipos, pelo seu egocentrismo, desejaria se impor, dominando o outro. Isto porque quanto mais evoluídos eles são, como em nosso mundo inferior, tanto mais são rivais, enquanto, pelo contrário, quanto mais forem evoluídos, tanto mais aliados serão. É assim, então, que para o macho, o ser da força, o amor se torna um ato de conquista, e para a fêmea, o ser do amor, a conquista se torna um ato de amor. É assim que o amor constitui uma luta na qual o macho ama com a força e a mulher, usando as armas da beleza e da bondade, conquista com o amor. Deste modo, os dois biótipos, apesar de raciocinarem com forma mental oposta e terem concepções contrárias, atraem-se e se unem fora do próprio raciocínio, sem se compreenderem, para se inverterem um no outro, conseguindo deste modo atingir uma fusão em que ambos ficam satisfeitos, porque nesta condição cada um pode compensar com o outro a sua complementaridade, cedendo aquilo que tem de sobra e adquirindo aquilo que mais lhe faz falta. Estes são os dois modelos que a vida nos oferece em nosso planeta em relação ao fenômeno do sexo, incluindo a raça humana. É deste fato que derivam, neste terreno, dois tipos fundamentais de ética: a ética masculina, da força, de natureza sexófoba, e a ética feminina, do amor, de natureza sexófila. Na ética humana do sexo,
estes são os seus dois aspectos inversos e complementares, que constituem a razão dessa sua estrutura. A história da humanidade desenvolveu-se seguindo ora um e ora outro destes dois tipos de ética. Houve e há povos de raças do tipo masculino, com a respectiva forma mental, amarrada à ética sexófoba, assim como houve e há povos e raças do tipo feminino, com a respectiva forma mental, amarrada à ética sexófila. Agora que observamos as origens, a natureza e a razão deste fenômeno, podemos compreender o problema do sexo e da sua ética. Encontramos no mundo povos de diversas naturezas. Temos os povos guerreiros e conquistadores, dotados das virtudes masculinas da força, do trabalho e da inteligência, com a respectiva forma mental, a qual, desprezando o amor, dá origem a uma ética sexófoba. Temos também os povos pacíficos e sensíveis, com as virtudes femininas da bondade, da tranquilidade e do sentimento, com a respectiva forma mental, a qual, apreciando o amor, dá origem a uma ética sexófila. Essa distribuição que encontramos no espaço também ocorre ao longo do tempo. A história nos oferece períodos masculinos e períodos femininos. Assim, o ser humano vai oscilando alternadamente de um polo a outro do fenômeno. Ora prevalece e se desenvolve um lado, ora outro, enquanto o seu contrário fica à espera. Trata-se de posições e qualidades opostas e complementares. O povo ou o tempo que desenvolve uma qualidade não pode desenvolver a outra. Assim, as duas qualidades têm que funcionar em rodízio, uma de cada vez. Nos períodos de paz, o ser trabalha em sentido feminino, de requinte, sexualidade, arte, exterioridade religiosa, etc. Nos períodos de guerra, o ser trabalha em sentido masculino, de agressividade, conquistas, expansão política, domínio comercial, inteligência, progresso no conhecimento, etc. Nos períodos de paz, o modelo é a mulher e o homem se torna efeminado, como no século XVIII. Nos períodos de guerra, o modelo é o homem e a mulher se masculiniza, como no tempo atual de emancipação e independência feminina. Nos períodos de paz, é o espírito feminino que domina tudo, inclusive o homem. Nos períodos de guerra, é o espírito masculino que domina tudo, inclusive a mulher. Nos períodos de paz, é a mulher que vence e prevalece, enquanto o homem vive em função dela, como amante. Nos períodos de guerra, é o homem que vence e prevalece, enquanto a mulher vive em função dele, reduzida à máquina de gerar guerreiros. Os dois polos do dualismo lutam um contra o outro para prevalecer. Tão logo um polo se exaure por ter esgotado a sua função, o outro polo leva vantagem sobre ele, e vice-versa. Esta oscilação é também uma compensação, porque o que se perde de um lado é ganho do outro, e ao contrário. Não se pode existir na plenitude de uma posição sem que isto gere um vazio correspondente na posição oposta. Não se pode, ao mesmo tempo, triunfar em cheio em ambos os polos opostos. Somente pode haver a prevalência de um ou de outro.
Assim, nos períodos de paz, quando é a mulher que domina, o homem perde a sua virilidade, enfraquecendo nas suas qualidades de luta, trabalho e agressividade, à semelhança de Luís XV e de Luís XVI na França. Nos períodos de guerra, quando é o homem que domina, a mulher perde a sua feminilidade, tornando-se masculinizada, trabalhadora e independente, lutando ao lado do homem e até contra ele. É o que ocorre nos períodos revolucionários ou bélicos, destrutivos e reconstrutores, nos quais é realizado o maior esforço evolutivo. O contrário sucede nos períodos opostos. Enquanto o tipo contrário entra em funcionamento, o tipo oposto, após ter realizado o seu esforço, repousa, gozando neste intervalo dos frutos do seu trabalho precedente, para depois iniciar outro trabalho, como fez antes, e assim por diante. Deste modo, com esta forma alternada, o trabalho progride para as duas posições opostas, ao longo do qual cada um dos polos, complementares entre si, compensa e corrige o outro, pois se assim não fosse, o princípio feminino sozinho acabaria apodrecendo na estagnação da inércia, enquanto o princípio masculino sozinho, não compensado pelo seu oposto, acabaria destruindo tudo. Como se vê, tão logo coloquemos cada coisa no seu devido lugar, vemos aparecer em tudo uma sua razão para existir, dada pela função lógica que o justifica. Nada há de errado nas leis da vida. Tudo cumpre devidamente a sua tarefa útil. Não se trata de superioridade ou de inferioridade, mas somente de uma inteligente divisão de trabalho. Por isso, não há lugar para desprezo ou condenações. Complementando-se na diversidade, ambos têm razão. Aqui, procuramos observar e explicar o que acontece na realidade dos fatos, e não impor conclusões e opiniões. Como já dissemos, geralmente, os povos guerreiros e conquistadores seguem uma ética sexófoba, enquanto os povos pacifistas e sentimentais seguem uma ética sexófila. Mas por que acontece isto? Procuremos compreender a razão desse fato. É lógico que as energias humanas não podem se encaminhar simultaneamente para esses dois canais, pois cada um deles é por si só bastante para absorver todo o esforço possível. Acontece então que o ser, quanto mais se torna poderoso e tem abundância de um dos lados, tanto mais se enfraquece e sente falta do outro lado. A vida compensa essas unilateralidades opostas por meio de uma distribuição tanto no espaço como no tempo, complementando reciprocamente cada um dos dois termos com o outro. Desse modo, a vida atinge o equilíbrio e a ordem num conjunto completo, permitindo que funcionem as duas qualidades opostas, uma de cada vez. Foi assim que a corrupção do reino de Luís XV, com a sua ética sexófila dirigida para o prazer, seguiram-se na França a Revolução com o feroz puritanismo de Robespierre e o período guerreiro napoleônico com a sua ética sexófoba dirigida para a conquista. Por este processo, a vida acordou e renovou aquela sociedade, que de outro modo teria apodrecido na inércia.
Trata-se de dois impulsos fundamentais que se dirigem por dois caminhos diferentes para a defesa e a conservação da vida. Trata-se de duas qualidades complementares. O fortalecimento dos instintos de agressividade implica no enfraquecimento dos impulsos eróticos e vice-versa. Por isso, nas sociedades militaristas e imperialistas, tem valor e domina a força, e não as qualidades do amor, que é desprezado como fraqueza feminina. Nos povos e tempos em que vigora a ética sexófoba, a guerra ou o trabalho são as coisas mais importantes, enquanto vale menos o amor. Nos povos e tempos em que vigora a ética sexófila, a guerra ou o trabalho são as coisas menos importantes, enquanto vale mais o amor. O fato é que o ser humano, quando segue o caminho da força e da agressividade, negligencia o caminho do amor, e ao contrário. Assim, os dois termos opostos, espírito de luta e abandono à sexualidade, não podem existir juntos. Quando um dos dois prevalece, todas as energias são absorvidas por ele, que as tira do outro. Quem está preso ao esforço de ataque e defesa não pode se abandonar às satisfações do amor, pois ficando enredado nos prazeres, não pode se defender na luta e será facilmente vencido por qualquer agressor. É assim que o espírito de luta une-se à sexofobia, ética com a qual o encontramos sempre ligado, e é assim também que o amor gera a sexofilia, ética com a qual o encontramos sempre ligado. A vida tem que se defender numa luta contínua contra todos os inimigos, para sobreviver como indivíduo e como raça, num ambiente hostil, vencendo a fome e a morte com a agressividade do macho e o amor da fêmea. Acontece, porém, que quanto mais o homem se distrai na luta pela sua atividade sexual, tanto menos ele se encontra pronto para a defesa, sempre necessária no meio de 1000 perigos. Ora, este enfraquecimento das suas virtudes defensivas de guerreiro em favor daquelas de amante pode levar a consequências terríveis num mundo onde a sobrevivência depende de uma vitória contínua na luta desesperada contra todos. No subconsciente instintivo, tiveram de ficar gravadas as impressões de muitas dessas derrotas, que se devem e estão conexas a momentos de fácil abandono à ingênua alegria de viver nos gozos do sexo. Então, no subconsciente, as ideias de satisfação sexual, enfraquecimento e derrota, com as suas terríveis consequências, juntaram-se e se soldaram uma à outra, fazendo que a dura experiência, tantas vezes repetida, levasse à assimilação do conceito conclusivo de todo o processo, gerando deste modo o instinto de condenação da sexualidade. Eis a explicação para esse fenômeno e a primeira origem da respectiva forma mental com sua ética sexófoba. Permanece o princípio geral de que quando o ser, por alguma razão, tem que cumprir um esforço, ele deve canalizar todas as suas energias neste sentido, evitando qualquer desperdício em outras direções. Assim, um indivíduo ou um povo, quando tem que realizar uma luta para defesa ou conquista, deve concentrar nesse objetivo
todas as suas forças, abandonando todo o restante. Neste momento, a vida impõe ao ser a forma mental e a respectiva ética sexófoba, algo que para ele, em tal condição, é necessidade absoluta. Acontece deste modo que os povos machos conquistadores são naturalmente sexófobos até vencerem os obstáculos e atingirem o domínio. Então a vida dá para eles um prêmio, recompensando com o bem-estar o esforço bem-sucedido. Mas eis que neste ponto, não sendo mais necessário o esforço, é lícito finalmente descansar, entregando-se às satisfações do sexo. Então o princípio que prevalece não é mais aquele do esforço, mas sim o da vida fácil, com a respectiva forma mental da ética sexófila. Eis, contudo, que por este caminho o povo esquece as suas virtudes guerreiras, necessárias à defesa, e acaba engordando e se enfraquecendo no bem-estar, até que outros povos, mais acordados pela necessidade e mais prontos para a luta, venham agredi-lo e vencê-lo facilmente. O problema do sexo está conexo com todos os outros, dos quais nos revela a posição. Assim, o ciclo se fecha e aquela civilização de bem-estar sexófilo acaba na corrupção em favor dos novos vencedores sexófobos, até que o mesmo ciclo se verifique também para estes, e assim por diante. Tudo isto é lei geral da vida e se realiza para os povos, as classes sociais, as famílias e os indivíduos. Assim decaiu o Império Romano, quando suas antigas virtudes corromperam-se e os costumes se amoleceram no luxo e nas comodidades que o poder oferecia. Assim também declinou a aristocracia francesa com Luís XV, o rei das mulheres, até cair na boca da Revolução. E a mesma coisa está pronta para acontecer à velha Europa, rica e civilizada, que se tornou um saboroso petisco para as hordas russas e asiáticas, cada vez mais famintas devido ao aumento da população, prontas a repetir a história das invasões bárbaras dos povos germânicos contra Roma. A vida está sempre alerta e vigilante. Ela escuta e percebe esses pontos fracos, acorrendo para fortificá-los. Este objetivo ela atinge destruindo aqueles que perderam a força, para substituí-los por novos e mais poderosos agressores, assim como os micróbios, com a mesma finalidade, acorrem nas doenças ao ponto fraco, de menor resistência, que representa em cada organismo o calcanhar de Aquiles, cuja vulnerabilidade constitui um convite para o mais forte aproveitar. É por isso que a ética sexófoba da agressividade e a ética sexófila do bem-estar são rivais. Quem se abandona à ética sexófila perde a força e cai presa de quem vive a ética sexófoba. O que assegura a vida é a ética sexófoba da agressividade e não a sexófila do bem-estar. Por isso, os bárbaros conquistaram o Império de Roma. A Revolução Francesa conquistou com Napoleão a Europa realista, e a Ásia guerreira, militarizada pelo comunismo imperialista, prepara-se para conquistar a velha Europa. Assim, em rodízio, todos percorrem o mesmo ciclo, obedecendo à mesma lei.
Estas observações podem nos explicar algumas coisas. É um fato que, em geral, os regimes velhos e maduros, acomodados ao bem-estar da classe dominante, são sexófilos, enquanto os regimes jovens e conquistadores, filhos de guerras ou revoluções, são sexófobos. Por exemplo, os antigos romanos, em relação ao povo etrusco, que eles venceram e quase destruíram, eram o que em nosso século foram os prussianos de Hitler. Naquele tempo, os etruscos, mais civilizados em relação aos romanos, eram corrompidos sexófilos, enquanto os romanos, cheios de todas as virtudes da agressividade, eram puritanos sexófobos. A mesma coisa aconteceu quando os bárbaros do norte desceram na Península Itálica para conquistá-la. Quem venceu foram os povos de costumes severos contra os povos de costumes relaxados. E isto devido ao mesmo princípio pelo qual a ética austera do cristianismo, espiritualmente lutadora, puritana e sexófoba, venceu no plano religioso a ética fácil e enfraquecida, libertinamente sexófila dos descrentes e laços pagãos de Roma. Os mesmos conceitos poderiam ser aplicados hoje a respeito dos regimes totalitários, como o fascista, o comunista e o nazista, no qual a filosofia de Nietzsche tornou-se a filosofia de Hitler. Estes regimes procuraram canalizar todas as energias dos povos no esforço dirigido para o domínio, realizando, por isso, uma ética sexófoba. E isto se explica pelo fato de que tais regimes são filhos de revoluções, nas quais se trava uma luta contra a ordem precedente. Então, para que os rebeldes possam sobreviver, é necessário vencer, custe o que custar, razão pela qual ser forte é um problema de vida ou morte. Eles têm que realizar a ética da agressividade, naturalmente sexófoba, porque para quem vive de luta não se admite fraqueza, que significa a derrota e, portanto, a própria destruição. Então, todas as energias têm que ser canalizadas de maneira a se tornarem agressividade, sendo que o mais urgente é possuir o espírito varonil de luta, enquanto qualquer sentimento feminino é considerado um desperdício perigoso. São exaltadas, então, as virtudes de coragem e de força, sendo desprezadas aquelas de bondade e de amor, que se tornam fraqueza imperdoável. Tudo tem que se transformar neste sentido. A família permanece, mas de tipo coelheira, como fábrica de filhos, para fazer deles novos guerreiros e assim aumentar o poder demográfico bélico. Do amor fica apenas o valor prolífico, e a mulher se transforma numa lutadora ao lado do homem, para o trabalho e a conquista, tendo as suas verdadeiras funções de mulher reduzidas somente à de máquina reprodutora. Tem-se assim os regimes guerreiros, onde o Estado é tudo e tudo é devorado por ele, inclusive os filhos, que lhe pertencem como meio de luta para o domínio. É assim que no choque entre as duas éticas vencem os povos sexófobos, porque os outros, enfraquecidos, não sabem resistir e acabam sendo destruídos ou escravizados pelos invasores.
Mas eis que neste mesmo ponto a natureza reage para reconduzir ao equilíbrio o desenvolvimento demasiadamente unilateral. Aparece então a reação sexófila da vida através da mulher, construída para isso e encarregada desta função. Logo depois do movimento realizado pelos machos conquistadores, entra por sua vez em ação a mulher, que busca conquistá-los para poder assim, por meio da geração de novos seres que preenchem os vazios da morte, compensar as vidas destruídas por eles e realizar o trabalho de renovação, para o qual os vencedores destruidores são chamados por ela a fim de colaborar como amantes. Desta forma, tão logo tenham sido atingidas a vitória e a conquista, a ética sexófoba do macho conquistador tende a se transformar na ética sexófila do macho enamorado. Levados por seus instintos, nos quais falam as leis da vida, todos se dirigem para este caminho. Ninguém está mais ansioso de gozar os frutos da vitória do que os vencedores, que tanto lutaram para atingi-la e agora precisam de descanso. As belezas de uma civilização mais adiantada, com a qual eles tomam contato, são para eles um convite irresistível. Por outro lado, também trabalha para o mesmo objetivo o instinto na mulher, que, atraída pela fascinação exercida sobre ela pela força do vencedor, sente-se impulsionada a se lançar nos braços dele. Então todas as mulheres dos vencidos pertencem aos vencedores, para os quais a satisfação do domínio transforma-se na satisfação do rico banquete do bem-estar. Com isso, o vencedor fica absorvido e submetido ao ambiente do vencido. Assim, a ética sexófoba do vencedor transforma-se na ética sexófila do vencido. Por sua vez, os dominadores assimilam paulatinamente as qualidades dos dominados e, como eles, acabam se enfraquecendo, realizando o mesmo ciclo e seguindo o mesmo destino. Deste modo, cada um dos dois termos cumpre a sua função. O macho, para chegar à sua posição de domínio, desenvolve força e inteligência. A fêmea, para chegar à multiplicação e, com isso, à conservação da raça, realiza o trabalho de geração, que se valoriza ainda mais como seleção pelo concurso de um tipo biologicamente superior, estabelecido pelo vencedor. Eis que a vida, movimentando seres inconscientes por meio dos instintos, atinge com a sabedoria das suas leis os melhores resultados, porque assim não somente preenche os vazios produzidos pela destruição realizada pelos agressores, mas também renova os falecidos da raça velha e enfraquecida, dando-lhes filhos que, por descenderem dos vencedores, são mais fortes. No fim, a raça se livra dos fracos e se fortalece com o sangue dos fortes. Este é o verdadeiro conteúdo das guerras e o sentido da história, algo de que não se fala nos livros, mas que é o mais importante e duradouro. Eis como se cumpre o ciclo da transformação dos resultados das duas lutas complementares. Vemos então como o impulso da agressividade acaba abrindo as portas para a realização do impulso da sexualidade, assim como o impulso da sexualidade
acaba abrindo as portas para a realização do impulso da agressividade. No primeiro trecho, trabalha o homem, enquanto vigora a ética sexófoba. No segundo trecho, trabalha a mulher, enquanto vigora a ética sexófila. Cada um desejaria suplantar o outro para se substituir a ele, invadindo todo o terreno, objetivo pelo qual ambos lutam como rivais, quando na verdade colaboram para o mesmo resultado. A razão que funde em unidade os dois termos contrapostos está no fato de serem eles de natureza complementar, de modo que cada um dos dois egocentrismos opostos necessita do outro para se completar. O resultado final de todo o processo é que os dois opostos, conservando o seu egocentrismo, trabalham em concordância como os dois polos da mesma unidade para cumprirem cada um a metade que lhe cabe do mesmo ciclo comum. Este fato nos mostra que a vida não está de modo algum irremediavelmente dividida em dois termos separados pelo dualismo universal, numa cisão irreparável. Pelo contrário, tudo fica sempre mais fundido em unidade, porque o egocentrismo separatista de cada um dos dois termos permanece sempre compensado e corrigido pelo egocentrismo oposto, sendo equilibrado por ele na mesma balança que os unifica. Assim, a vida oferece trabalho e descanso para cada um, em rodízio, deixando um trabalhar enquanto o outro repousa. O ciclo inicia-se no termo negativo e vai para o positivo, invertendo-se depois para ir do termo positivo para o negativo. Na primeira metade do ciclo, o movimento começa partindo do termo negativo, que representa a necessidade pela qual o macho, elemento positivo, é excitado a uma reação positiva, conforme a sua natureza. Da necessidade estabelecida pelo elemento negativo, nasce o esforço que o macho, como elemento positivo, tira de si próprio para gerar a masculinização, a sexofobia, a agressividade, a conquista e a vitória, que representam o clímax da positividade. Atingindo o ápice da subida neste sentido, o fenômeno se emborca, retrocedendo para o seu ponto de partida. Eis então que na segunda metade do ciclo, o movimento inverso começa partindo da saciedade e do cansaço do elemento positivo, que esgotou todo o seu impulso. Esta condição gera um vazio que permite a intervenção do elemento oposto, o qual pode agora funcionar conforme a sua natureza, que é negativa. Se o ponto de partida da precedente metade do ciclo era a necessidade que desperta o impulso, o ponto de partida desta sua segunda metade é, por sua vez, o bem-estar que adormece. Do repouso na paz do elemento positivo nasce a atividade da fêmea, o elemento negativo, que, conforme a sua natureza, tira de si própria a sexofilia, gerando a feminilização, com a conquista do macho e a vitória do sexo, que representa o clímax no sentido oposto. Neste ponto, o ócio, o enfraquecimento das virtudes guerreiras e o aumento da população levam novamente ao ponto de partida precedente, dando início a um novo ciclo semelhante.
Chamamos de positiva a primeira metade do ciclo e de negativa a segunda, porque o nosso ponto de referência foi o macho. Mas, se escolhêssemos como ponto de referência a fêmea, esta metade poderia ser chamada de positiva e a outra metade de negativa. Nada há, em sentido absoluto, de verdadeiramente positivo e construtivo ou de negativo e destrutivo, pois cada um dos dois elementos assume o respectivo sinal somente em relação ao outro, que é o seu oposto. Na substância, ambos cumprem sempre uma função útil a favor e em vantagem da vida, porque cada um, destruindo o que o outro constrói, constrói o que o outro destrói. Isto significa que onde o macho, como lutador, destrói com as guerras as vidas que a mulher constrói, ele também, com a vitória e o trabalho, constrói os recursos que, para viver, gerar e criar filhos, a mulher destrói. E ao contrário, isto significa também que onde a mulher, para viver, gerar e criar filhos, destrói os recursos que o macho, com a vitória e o trabalho, constrói, ela também, com a geração, constrói as vidas que o macho, com suas lutas, destrói. Tudo isto nos mostra que dentro da natureza existe uma proporção, ou quase uma equivalência, entre a massa vital e os recursos que a sustentam. Este equilíbrio nos revela a tendência da vida no sentido de transformar o bem-estar e a abundância, que representam o fruto da vitória das lutas do princípio masculino, em aumento demográfico. O bem-estar enfraquece os instintos de agressividade e excita os instintos sexuais, adormecendo o impulso de luta da ética sexófoba e acordando o oposto impulso da ética sexófila, no qual funciona a fêmea e não mais o macho. Neste momento, a vida entra na segunda metade do ciclo, onde o objetivo que ela quer atingir não é mais a conquista, utilizando o homem, mas sim a geração, utilizando a mulher. Podemos observar como isto se verifica nos animais, quando eles, pelo fato de viverem no cativeiro do homem, têm a sua existência assegurada sem a necessidade de luta, pois a nutrição não falta, condição que suprime o esforço para obtê-la. Então, este estado de segurança libera as energias destinadas à luta e as canaliza para o caminho da sexualidade, que vemos ser despertada nos animais submetidos a estas condições. Um caso parecido verifica-se no ser humano quando ele começa a civilizar-se. Com esse método, a vida estabelece o equilíbrio demográfico em relação aos recursos disponíveis. Trata-se de um método automático para correção e equilíbrio a posteriori, porque se trata de coletividades que ainda não atingiram o estado orgânico, enquanto nas sociedades animais já organizadas, a geração é regulada a priori, em proporção aos meios de subsistência. Isto acontece, por exemplo, nas espécies das abelhas e das formigas, mais adiantadas como unidades orgânicas do que a sociedade humana. Neste caso, a natureza nos mostra um estado de controle inteligente da multiplicação, proporcional às reservas armazenadas, representando para a defesa da vida
uma sabedoria que o homem ainda tem que conquistar. Eis como a vida equilibra as duas metades do ciclo, a agressividade conquistadora e a sexualidade geradora, colocando o impulso da luta e o fruto da vitória a serviço do aumento demográfico, de modo que dela possa ser aproveitado o máximo número. Assim, a vida abaixa o nível de existência, voltando à necessidade, que estimula um novo esforço varonil para novas conquistas, e assim por diante. O resultado final desta sequência de períodos alternados, tanto do princípio masculino no seu esforço para a conquista, como do princípio feminino no seu esforço para a geração, é uma perene atividade, cujo fruto é a continuação da vida e a sua evolução. Temos explicado até aqui qual é a origem da ética sexófoba. O princípio geral é que um indivíduo ou um povo, quando precisa fazer o necessário esforço para vencer na sua luta pela vida, tem que concentrar neste esforço as suas energias, para canalizá-las todas apenas nesta finalidade, a fim de evitar qualquer desperdício, desinteressando-se, portanto, da sexualidade que enfraquece. Eis a razão pela qual quem tem que lutar deve se tornar sexófobo. Ora, o esforço que o ser deve fazer pode não ser somente aquele do tipo guerreiro, conquistador, como até agora observamos, mas também de outro tipo. No entanto, permanece da mesma forma a necessidade de concentrar todas as energias num dado objetivo, que pode não ser mais a conquista bélica. Em nosso mundo, a luta pela vida assume formas mais adiantadas, como a conquista econômica. Pode-se, então, sempre pela mesma necessidade de fazer um esforço e canalizar todas as energias num sentido particular, chegar à ética sexófoba não somente para atingir, com a agressividade bélica, a conquista material, mas também, por exemplo, para atingir, com o trabalho pacífico, a supremacia econômica, o poder comercial e financeiro, a conquista e o domínio do dinheiro, etc. Vigorando sempre, esse princípio geral apresentado aqui pode agora ser aplicado também a um esforço de tipo diferente, dirigido para outros objetivos, o que leva sempre, como todo esforço, à ética sexófoba. Encontramos essa ética ligada não somente ao esforço da conquista bélica, de tipo militar imperialista, mas também conexa a outros dois diferentes tipos de esforço: o esforço econômico para trabalhar na produção de riqueza e o esforço espiritual para atingir a sublimação pela superação evolutiva. O esforço econômico é o caso da nação norte-americana. O esforço espiritual é o caso do cristianismo. Observaremos os dois casos porque, apesar de terem seguido caminhos diferentes, ambos acabaram na ética sexófoba, condição na qual se assemelham. Assim, depois de termos estudado as relações entre agressividade e sexofobia, examinaremos agora as relações que existem entre dinamismo produtivo e sexofobia, assim como entre sublimação espiritual e sexofobia. Trataremos neste fim de capítulo o primeiro destes dois casos,
que diz respeito à América do Norte, enquanto o segundo caso, referente ao cristianismo, será desenvolvido nos próximos 3 capítulos, porque ele é muito mais vasto e importante, abrangendo o problema da ética sexual em vigor na civilização ocidental cristã. O fato que a América do Norte nos fornece no terreno da ética do sexo é a prevalência nela do princípio sexófobo, como aconteceu no fascismo, no nazismo e no comunismo, apesar de, nestes casos, como há pouco dizíamos, tal condição ter ocorrido por razões diversas e para atingir finalidades diferentes. Observando os fatos, vemos que os Estados Unidos nos oferecem um tipo de mulher emancipada, trabalhadora e masculinizada, lutando no mesmo plano do homem e, às vezes, competindo com ele na corrida para a afirmação pessoal. Esta masculinização da mulher nos diz que o princípio varonil da luta prevalece sobre o oposto princípio feminino do sexo. Nesta condição, então, nos encontramos não na fase sexófila, de feminização do homem, mas sim na fase oposta, de masculinização da mulher. Mas por que aconteceu isto? Como e por que, neste caso, prevaleceu a ética sexófoba? Há 2 razões fundamentais. Primeira, a civilização norte-americana recebeu essas suas características pela intransigência puritana que os primeiros emigrantes levaram às colônias da Nova Inglaterra, sendo que esta atitude sexófoba do puritanismo nada mais é senão um caso particular daquela atitude assumida pelo cristianismo. Mas trataremos deste problema separadamente no próximo capítulo. Segunda, a sociedade norte-americana deparou-se com a necessidade de fazer um esforço gigantesco e indispensável para a conquista de um continente. Aquele povo tinha que realizar tal esforço para alcançar este objetivo, porque aquela terra era a sua pátria e estava sendo procurada pela cobiça das nações europeias, que a reclamavam como colônia. Tratava-se de uma revolução também de princípios, dos mesmos princípios sustentados pela Revolução Francesa contra aqueles da velha Europa. E nenhuma revolução pode se realizar senão com a luta e a vitória do novo contra o velho. A necessidade instava e impelia a conquistar a independência, o território e o poder político para assumir uma posição entre as nações do mundo. Tinha-se então a necessidade de que fosse feito o imprescindível esforço para realizar essa conquista. Mas não se tratava da luta do guerreiro para submeter outros povos, ação que desenvolve os instintos da agressividade, mas sim da atividade do trabalhador para dominar um continente virgem, tarefa que desenvolve os instintos da laboriosidade. Urgia a necessidade de vencer. Impunha-se dessa forma a atuação do princípio já desenvolvido aqui, pelo qual um indivíduo ou povo, quando precisa se esforçar para obter uma conquista, tem que canalizar todas as suas energias no sentido da luta, deixando de lado o restante e, assim, abandonando a forma mental sexófila. Então tudo se masculiniza, inclusive a mulher,
prevalecendo a ética sexófoba do lutador, enquanto no caso oposto, quando o bem-estar não exige esforços para a conquista, tudo se feminiza, inclusive o homem, prevalecendo a ética sexófila do amante. Os Estados Unidos encontravam-se num caso que, apesar de diferir na forma, era em substância igual àquele do lutador guerreiro. Eles tiveram de enfrentar o mesmo esforço de todas as revoluções, como a francesa, a fascista, a nazista e a comunista, porque os princípios da vida funcionam igualmente para todos. Há, neste caso, porém, uma grande diferença, pois em vez de tomar a forma de agressividade guerreira, dirigindo-se para a conquista de outros países e o domínio sobre outros povos, o esforço norte-americano tomou o caminho do trabalho produtivo, orientando-se para a atividade econômica, a fim de atingir a riqueza e elevar o nível de vida. Assim, pode-se explicar a presença do puritanismo sexófobo e a posição social da mulher nos Estados Unidos. A luta foi realizada não para a conquista bélica, mas sim para o dinheiro. Foi a adoração do sucesso econômico que tomou o lugar da adoração da feminilidade. O impulso do sexo foi absorvido pela febre de trabalhar para o progresso e a supremacia econômica. Em primeiro lugar estava não a agressividade bélica, mas sim a supremacia do dólar. Chegou-se deste modo, como efeito da luta para a conquista do dinheiro, ao triunfo da ética sexófoba, que também é o resultado final equivalente da outra forma de luta, dirigida à conquista bélica. Trata-se sempre de um esforço que exige a canalização das energias num dado sentido, subtraindo-as das outras finalidades. Prevaleceu então a forma mental do trabalho em detrimento da mentalidade sexófila, que foi absorvida. A raça foi submetida assim a um processo de masculinização, do qual nasceu o biótipo da mulher norte-americana. Envolvida nesse processo, ela tomou parte na corrida para o sucesso, fazendo deste o seu objetivo principal e desabafando suas energias na forma de trabalho, que substituiu a atividade e as qualidades naturais da feminilidade. A mulher tornou-se econômica e socialmente independente, livre da sua habitual e natural submissão ao homem. Mas, se ela ganhou de um lado, não pôde deixar de perder de outro lado. Embora tenha conquistado respeito, liberdade e poder, ela perdeu, porém, a sua posição de rainha no domínio do amor. Perdeu aquela função que não só interessa ao homem, mas que também é fundamental para a mulher. Essa transformação da sexofilia em sexofobia pode ter gerado um povo rico, de elevado padrão de vida, economicamente poderoso, mas nem por isso um povo feliz. A riqueza sem o amor e tudo o que ele gera e traz consigo não dá felicidade. O indivíduo fica preso na engrenagem da luta, sem saída. No meio de toda a abundância, a alma pode permanecer na mais amarga necessidade, por falta de bondade e de carinho. Quando, ao invés de se juntarem por amor, os dois elementos fundamentais da vida, que são complementares e feitos para se fundirem e constituir uma só unidade,
ficam divididos, fechando-se cada um em seu egocentrismo, como rivais, um contra o outro, a vida, desiludida, chora dentro deles, sobretudo na mulher, cuja função específica é o amor. Não há para ela vantagem que possa compensar tal perda. Final do capítulo 10.